coisa querida! Professora Adriane Faldi seguindo aqui com a nossa disposição a respeito da inviolabilidade dos sigilos pessoais. E a gente vai falar agora em relação aos dados. Lembra que a Constituição Federal ela fala assim, ó, que é inviolável a sua comunicação de dados. E daí isso é algo muito amplo. Por quê? O que é dado? É dado, pode ser qualquer informação, não é? O que deve ser de fato considerado como inviolável? E a doutrina, então, sempre defendeu aqui a proteção dos chamados dados sensíveis. E aqui para nossa prova, 4 tipos de dados são bem importantes. Então, lembra lá quais são eles? Eu tenho os dados bancários, os dados fiscais, os dados informáticos e os dados telefônicos. Aliás, uma nomenclatura bem importante, ó. Geralmente, quando a banca fala assim, ó, sigilo telefônico, ela está se referindo aos dados telefônicos. Sigilo telefônico. Então, vem lá na prova assim, o sigilo telefônico, tal. Opa, geralmente ela está falando a respeito dos dados telefônicos. Isso porque quando ela quer falar das comunicações telefônicas, ela usa a expressão comunicação telefônica, ok? Então falou dados telefônicos, lembra? Registro, duração de chamada, número discado, aquelas informações lá nos órgãos de telefonia. Veja que durante muito tempo, a Constituição, aqui a jurisprudência, entendia que o que se protegia através desses dados seria apenas a comunicação deles, e não os dados em si. Deixa eu te explicar aqui, ó. A jurisprudência, ela sempre entendeu que a Constituição, ela protege a comunicação de dados, ou seja, a transferência, esse fluxo de dados, e não o dado em si. E era essa interpretação que se dava. Inclusive, a jurisprudência do STF entendeu, certa vez, que a apreensão do disco rígido do computador, tá ligado? O disco rígido do computador não violava aqui a inviolabilidade dos dados, porque o que a Constituição protegia não era o dado em si, sim a sua comunicação. Entretanto, essa jurisprudência está superada. Hoje não é mais esse o pensamento. Hoje, com o mundo de Big Data, né, informações nossas que circulam em toda a internet, os dados aqui em si devem ser protegidos. Então, eu tenho uma proteção atualmente da comunicação, mas cuidado com essa reviravolta aqui da jurisprudência, é protegido também os dados em si. Na prova vem assim, ó, bem desse jeitinho que a tia tá falando aqui, ó. A Constituição Federal estabelece proteção apenas à comunicação de dados e não aos dados em si. Errado, porque a gente protege tanto a comunicação quanto os dados em si. Especialmente depois do surgimento do negócio chamado smartphone. O smartphone revolucionou aqui a jurisprudência em termos de proteção de dados. Especialmente porque num celular hoje a gente tem tudo, não é? Basicamente a nossa vida ali. Antes, um celular, ele servia para quê, Teté? Você não vai lembrar disso aí, você que é meio juninho aí, ó. Você que, né, tem aí os 20 aninhos e tal, você não vai lembrar. Mas o celular, da época que você podia tacar ele no chão, que ele quebrava azulejo, ele servia para ligar para alguém pelo telefone. Ah, chocou! Ficou chocado? Pois é, a gente usava para ligar. O senhor está dizendo que o celular era usado para ligar, para fazer ligação? Pasmem, era para isso mesmo. Hoje, se alguém me liga, eu falo assim, pelo amor de Deus, gente, para com isso. Só me liga se tiver o quê? Gente morrendo, pegando fogo, alguma coisa assim. Fora isso, mensagem! Me manda uma mensagem, eu respondo ali a hora que eu puder, a hora que tiver de boa. Aí fica ligando lá, que coisa desagradável, não há necessidade, né? Só que eu tenho uma coisa muito urgente. Mas, pasme, gente, só usava para ligar. E jogava o jogo da minhoquinha. Nokiazinho, jogo da minhoquinha, comia aquelas negócios. Tinha gente que ficava horas no jogo da minhoquinha, gente. Era o auge do celular. E, claro, revolucionou um negócio chamado agenda telefônica.
Antigamente as pessoas, minha mãe, ela andava na bolsa assim, ó, ela é tão velha também, mas, né? Ela andava na bolsa assim, com o celular depois, mas ela ainda tinha agendinha telefônica, tinha lá o telefone fixo de todo mundo. Com o surgimento do celular, a agenda física passa para o telefone, mas ainda o telefone é só isso, para ligar e fazer agenda telefônica, ou seja, dados. Não havia troca, não havia comunicação. E era nesse sentido de que proteção apenas da comunicação dos dados é que teriam proteção constitucional. Não mais. Hoje, quando você pega um celular de alguém, os dados, as informações que tem ali são muito privados, são muito íntimos, né? Tem vídeo, tem áudio, e ainda que nem tenha tido troca ou fluxo de dados de informação, só o que está ali no celular, às vezes você tem a vida de alguém em suas mãos. É verdade? Pega-se aquele celular desbloqueado do boy dando sopa em cima da mesa assim, ó. Aí pega o celular dele desbloqueado e fala assim, nossa, teu celular tá desbloqueado. Faz isso, depois você me conta. Mesmo que esteja bloqueado, mas faz de conta que tá desbloqueado. Pega, vou dar esse dica, esse bizu. Pega o celular, que às vezes tá até bloqueado, mas fala que tá desbloqueado. Começa a falar assim, você viu que teu celular tá desbloqueado? E começa a fazer assim, e daí vai fechando a cara, você não tá vendo nada, você só vai fechando a cara, entendeu? Só pra ver a reação, o desespero. Quando era da época da minhoquinha, ninguém passava esse perrengue. Por isso, grave, hoje se protege a comunicação, transferências, mas também os dados armazenados ali em si. Nudes. Às vezes, cada coisa é melhor, corrigindo, é melhor não pegar. Nem veja para não se incomodar. Tá, isso é o que você tem que levar. Tá. Só que também estamos caminhando para esse tipo de proteção aqui, que é também a proteção de dados não sensíveis. O que seriam dados não sensíveis? Por exemplo, seu RG, CPF, Estado Civil. Né? Esses dados sempre considerados como dados não sensíveis e que, portanto, não eram protegidos pelo texto constitucional. Mas nós tivemos, em 2018, com vigência aqui, a criação, com vigência para 2019, a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem trazer uma especial proteção para todos os dados. E essa proteção, ela vai falar a respeito da necessidade de se dar o adequado tratamento aos dados, independentemente de qual dado seja ele, de pessoa física. Então, por exemplo, antes pensava assim, o nome da pessoa, o RG, o CPF dela, o Estado Civil, isso aí não é nada, né? Pega esses dados hoje e bota um algoritmo para cruzar a informação aí, que você vai descobrir que o algoritmo descobre até coisas que você nem sabia sobre você mesmo. Né? Hoje, com o mundo do Big Data e algoritmo da internet que fica recomendando coisas pra gente, qualquer informação nossa é importante, ou seja, merece aqui uma especial proteção. Influenciado, então, pela LGPD, nós tivemos uma decisão do Supremo Tribunal Federal no ano de 2020, no final de 2020, que estabeleceu uma proteção aqui a dados, inclusive, não sensíveis. Quer ver? Olha só. Nesse caso aqui, o presidente tinha expedido uma medida provisória na época para permitir o compartilhamento de dados de usuários de telefonia com o IBGE, para criar estatística durante a pandemia da Covid. E olha só o que o STF entendeu. Compartilhamentos de dados dos usuários do serviço de telefone fixo, comutado e do serviço móvel pessoal pelas empresas prestadoras com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Aqui o STF, então, suspendeu a eficácia da medida provisória, a fim de prevenir danos irreparáveis à intimidade e ao sigilo da vida privada de mais de 100 milhões de usuários do serviço de telefonia fixa e móvel. Ele entendeu isso porque a interpretação do STF foi no sentido de que a medida provisória, ela não estabelecia de forma específica para que esses dados seriam utilizados. Então, como eles seriam ali, os dados coletados, como que eles seriam utilizados pelo IBGE? O STF falou assim, não,
apesar de não serem dados sensíveis, porque eu estou falando de nome, essas informações aí, eu não posso sair simplesmente compartilhando esses dados no mundo aí, porque a gente não sabe para que eles estão sendo utilizados. Então, para a nossa prova, inviolabilidade de dados se referem a dados sensíveis, tais como dados bancários, fiscais, telemáticos e telefônicos também. Mas o próprio Supremo Tribunal Federal, e aqui construção de uma nova jurisprudência, estou falando de 2020 para cá, proteção também dos dados não sensíveis, especialmente no que diz respeito ao compartilhamento e ao uso desses dados, o tratamento desses dados, com o surgimento, então, da LGPD, tá? Beleza aqui? Tá. Em relação agora, vamos falar daquilo que a gente tem um monte de jurisprudência, que são aqueles dados sensíveis. Começando, então, com os dados bancários. O que a Constituição Federal me fala que a jurisprudência, então, traz a respeito dos dados bancários? Bom, dados bancários está dentro do grupo de dados, né? Logo, a sua quebra seria possível através de ordem judicial, se houver previsão em lei e também por decisão de CPI. Então, em relação aos dados, nós temos essa mudança aqui agora. Então, a regra era, em geral, ordem judicial ou previsão em lei. Agora, eu tenho a possibilidade aqui, então, da CPI, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, determinar a quebra do sigilo bancário, de ter acesso a informações bancárias do investigado ali, que está sendo objeto, então, da CPI, sem ordem judicial. Então, quem pode? Um juiz, lei ou ainda por ordem de CPI. Só que existem algumas exceções, ou seja, situações em que eu posso ter o acesso a determinados ou a outros entes dos dados bancários de uma pessoa sem ordem judicial. Começando então aqui com a autoridade tributária. Eu vou trazer aqui nessa parte bastante jurisprudência para te demonstrar exatamente como vai. As bancas amam recortar e colar o trecho da jurisprudência e colocar isso em pró, por isso eu trago ela aqui de forma mais específica. Chegou até o Supremo Tribunal Federal a possibilidade, então, da autoridade tributária, da Receita Federal, da Receita Estadual, ter acesso a dados bancários do contribuinte sem ordem judicial. Isso porque nós temos uma lei infraconstitucional que assim autorizava. E o STF, então, foi chamado para dizer se essa disposição é ou não constitucional. Pode a Receita Federal pegar as minhas informações bancárias para ela cruzar lá com as informações que eu declarei, com as informações fiscais? Sim, é aquelas, infelizmente, sim, brincadeira, né? Aqui é a ideia de que o fisco, para poder melhor fiscalizar, para poder verificar aqui se houve o cumprimento do dever de prestar aqui, de declarar corretamente, de arrecadar corretamente, ele tem o direito de ter acesso a essas informações bancárias do contribuinte sem ordem judicial. Contanto, isso não foi chamado pelo Supremo Tribunal Federal de quebra de sigilo bancário. Isso porque, na situação específica do fisco, o que eu vou ter é transferência de dados sigilosos. Os dados bancários são sigilosos, certo? E eles estão onde? Lá no banco. Quando eu pego esses dados bancários e transfiro ele para o fisco, eu estou transferindo esses dados de uma esfera sigilosa para outra esfera de sigilo. Logo, isso não configura como quebra de sigilo. Então, quebra de sigilo eu tenho por decisão judicial, se a lei autorizar, ou por ordem de CPI. Lá eu tenho quebra. Aqui, se vier dizendo que é quebra, tá errado, é pegadinha da banca. Não é quebra de sigilo, é transferência de dados sigilosos. Quer ver aqui? Olha só. Olha o que disse o Supremo. Ausência de quebra de sigilo e de ofensa a direito fundamental. Confluência entre os deveres do contribuinte, o dever fundamental de pagar tributos e os deveres do fisco, o dever de bem tributar e fiscalizar. Então, o que ele está dizendo? Aqui ninguém está quebrando nada. Aqui eu estou equilibrando direitos, eu estou fazendo aqui uma relativização de direitos que aparentemente estão em conflito, mas não estão. Por isso, não se trata de quebra de sigilo bancário. Trata-se de uma transferência de dados sigilosos de um determinado portador,
que tem o dever de sigilo para outro que mantém a obrigação de sigilo, permanecendo resguardados a intimidade, a vida privada do correntista, blá, 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 blá. Veja que ele está dizendo assim, ó, quando eu saio do fisco e vai, então, quando eu saio do banco e vai para o fisco, ninguém está quebrando nada, porque as informações, os dados continuam na esfera de sigilo. Só que cuidado, para que a autoridade tributária possa ter acesso a essas informações sem ordem judicial, ela precisa preencher alguns requisitos. Vou colocar aqui, ó. Quais seriam esses requisitos? Deve existir um processo administrativo ou fiscal em curso. Administrativo ou fiscal em curso. E se tratar de provas indispensáveis ao dever de fiscalizar. Então, assim, a Adriane tá tudo bonitinho, ninguém tá suspeitando de nada, tem as informações dela aí, o fisco vai lá e pega essas informações. Não há necessidade. Precisa se instaurar um processo administrativo, há então uma suspeita em relação aqui à declaração que foi realizada, e daí então se deve requisitar essas informações para o banco, né, para a esfera bancária. Então lembra? A autoridade tributária tem direito de ter acesso sem ordem judicial, mas não é quebra de sigilo, ok? Tá. Segunda jurisprudência importante sobre a questão do sigilo bancário é o envio de informações no inquérito para a Receita Federal. Olha só o que já disse o STF. Não é cabível em série de inquérito, investigação criminal lá, polícia, encaminhar à Receita Federal informações bancárias obtidas por meio de requisição judicial quando o delito investigado for de natureza diversa daquele apurado pelo fisco. Ademais, a autoridade fiscal, em sede de procedimento administrativo, pode utilizar-se da faculdade esculpida no artigo 6º da Lei Complementar 102/2001, o que resulta desnecessário o compartilhamento em caso. O que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, uma determinada investigação feita no âmbito do inquérito, de inquérito policial, ele levanta determinadas informações bancárias da pessoa, que ele teve acesso, logicamente, por ordem judicial, porque em nenhum momento eu disse para você que delegado de polícia ou autoridade policial pode determinar a quebra de sigilo de dados bancários. Então, imagine a Polícia Federal numa investigação. Ela precisa ter acesso a dados bancários, são provas importantes para a investigação que ela está realizando. Nesse caso, ela vai ter que pedir autorização para um juiz. Aí o juiz autoriza a quebra desse sigilo bancário. E a Polícia Federal tem acesso a essas informações do contribuinte aqui, informações de natureza fiscal, de natureza bancária. Não pode a polícia pegar e mandar essas informações que ele obteve aqui para a Receita Federal, por exemplo. Então tá lá a Polícia Federal investigando, sei lá, Lava Jato da vida. E daí vê lá, viu que o cara, sei lá, tem pelas informações bancárias, há indícios de sonegação, uma coisa assim, e já manda isso para a Receita Federal. A STF entendeu que isso não pode ser realizado, até porque se a Receita quiser acessar essas informações bancárias, ela não precisa dessa via feita através do inquérito, ela pode ela mesma diretamente ter acesso a essas informações, tá? Quando essa jurisprudência cai em prova, ela cai exatamente do jeito que está aqui, ó, dizendo assim, ó, não é cabível em sede de inquérito encaminhar à Receita Federal informações bancárias obtidas por meio de requisição judicial quando o delito investigado for de natureza diversa daquele que está sendo apurado pelo fisco, ok? Uma bem importante aqui, ó. O Supremo Tribunal Federal entendeu que é constitucional, e daí aqui pode, o compartilhamento de relatórios aqui, tanto da Receita Federal, quanto do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividade Financeira, que durante um tempo foi o IFE ali, do processo de investigação no âmbito da Receita, com o Ministério Público e autoridades policiais. Veja que a polícia, no inquérito, não vai ficar compartilhando informações com a Receita. Até porque, como a gente viu anteriormente, ela não precisa. A Receita pode ir lá e ter acesso diretamente a essas informações. Mas a Receita, no exercício do seu dever de fiscalizar,
Em verificando ali indícios de possíveis crimes, ela pode encaminhar esses dados, ela pode compartilhar esses dados com o Ministério Público e com a polícia. É isso que a STF entendeu. Vamos ver a jurisprudência aqui, ó. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF, que é o COAF, e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações, tal. Item 2. O compartilhamento aqui, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios. O que ele está dizendo? A Receita Federal está lá e verifica que o cara realmente está sonegando e, em decorrência disso, comete crimes. Há indícios ali de cometimento de crime. A Receita Federal pega essas informações e compartilha com a polícia e compartilha com o Ministério Público. Esse compartilhamento deve ser um compartilhamento responsável. É isso que ele está dizendo. Ó, não vai sair mandando de qualquer forma, né? Ah, peraí que eu vou te mandar um e-mail rapidinho, vou te mandar aqui pelo WhatsApp, né, as informações do cara. Não, eu tenho que fazer uma comunicação formal aqui para esses órgãos, até para que esses dados não vazem, né, dessa esfera, então, do fiscal para a polícia e para o Ministério Público. Então, é possível, sim, o compartilhamento desses dados sem ordem judicial. Dados bancários e TCU. O Tribunal de Contas da União pode ou não pode quebrar sigilo de dados bancários? Para a nossa prova, não pode. TCU não pode quebrar sigilo de dados bancários. Cuidado aqui, olha só. Aqui, eu trago uma jurisprudência só para você ter referência. Mas diz lá, a lei tal, não conferiu ao Tribunal de Contas da União poderes para determinar a quebra do sigilo bancário de dados contantes do Banco do Brasil e tudo mais. Então, olha só, TCU quebra sigilo de dados bancários? Não pode. Agora, ele pode receber informações bancárias quando se tratar de operações de crédito que envolvam recursos públicos. Olha só, o sigilo de informações necessárias para a preservação da intimidade é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos recursos públicos. Operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário, a que alude a Lei Complementar 105 de 2001, visto que as operações dessa espécie estão submetidas ao princípio da administração pública, esculpido no artigo 37, tal. Em tais situações, é prerrogativa constitucional do Tribunal de Contas da União o acesso a informações relacionadas a operações financiadas com recursos públicos. Então, vamos lá. Tribunal de Contas não pode, então, determinar a quebra desse sigilo bancário. Veio assim, ponto final. Agora, aquelas operações, aquelas informações bancárias que envolvam recursos públicos, aí ele pode ter acesso em ordem judicial. Isso porque quando eu tenho aqui uma situação que envolve dinheiro público, não há dever de sigilo. Porque uma coisa é o meu sigilo bancário, da Adriane, pessoa física, tal, da minha empresa. Agora, outra coisa é a movimentação dos entes federados. Estou falando de recurso público. Aqui o dever é o contrário, o dever é de transparência. Enquanto eu tenho na minha esfera de privacidade, intimidade, um sigilo, quando isso é visto para a administração pública, essa perspectiva muda para um dever de publicidade. Por isso, nesse caso, não pode se exigir, então, aqui que o Tribunal de Contas da União tenha necessariamente uma ordem judicial para ter acesso a informações bancárias que envolvam aqui operações de crédito com recursos públicos. Curto e grosso. Veio lá. Tribunal de Contas da União pode determinar a quebra de sigilo de dado bancário. Errado. Tribunal de Contas da União pode ter acesso, receber informações bancárias sem ordem judicial quando envolvam operações de crédito com recursos públicos. Opa, aí sim. Ok? Tá. Essa mesma linha de pensamento serve para o Ministério Público. Então, veja só. O MP, ele também não pode determinar a quebra de sigilo bancário.
Isso porque aqui a própria jurisprudência diz, se o Ministério Público quiser ter acesso a dados bancários, ele pode ir lá e pedir uma ordem judicial para que ele tenha esse acesso. Então, o Ministério Público não pode determinar a quebra de sigilo de dados bancários. Contudo, ele pode requisitar, e essa é a jurisprudência atual, informações bancárias quando houver entidade pública. Então, veja só. Quando envolver aqui uma entidade pública, um ente federado, aí o Ministério Público pode requisitar informações diretas, até que ele possa cumprir a sua finalidade institucional de fiscalizar. Agora, em se tratando de indivíduos privados, aí ele não pode ter acesso a essas informações. Então, de novo, MP pode determinar a quebra de sigilo dos bancários? Não. Pode requisitar diretamente informações bancárias que envolvam aqui entidades públicas? Aí sim, ok? Mas só se tratando de entidades públicas. É o mesmo raciocínio que a gente fez em relação ao Tribunal de Contas da União, ok? Para fechar essa parte, em relação aos dados sensíveis fiscais. Bom, em relação aos dados fiscais, vale a mesma regra aqui, ó. Em relação aos dados fiscais, é possível por ordem judicial, por previsão em lei e por decisão de CPI. Decisão de CPI. E lembra que a Receita Federal, ela pode compartilhar os dados fiscais, inclusive os dados bancários que ela tiver aqui, com o Ministério Público e com a autoridade policial. Ok aqui? Resuminho, então, de dados, hein? Resuminho de dados bancários. Então, a gente viu que, em regra, tanto dados bancários quanto dados fiscais, é possível a quebra. Decisão judicial, previsão em lei ou quando tiver uma decisão fundamentada de CPI. Em relação, faz o quadradinho aí, em relação aos dados bancários, a autoridade tributária, o fisco pode ter acesso a essas informações sem que isso configure quebra, tá? Transferência de dados sigilosos. A gente viu que a polícia, ela não pode compartilhar informações que ela obteve no inquérito com ordem judicial com outros órgãos, como por exemplo a Receita Federal. A polícia não vai poder pegar e mandar isso para a Receita Federal. Mas o contrário é possível. Ou seja, a Receita Federal, ela pode compartilhar informações com o Ministério Público ou com a autoridade policial quando houver ali indícios envolvendo crimes. TCU não quebra sigilo de dados bancários e Ministério Público também não quebra sigilo de dados bancários, salvo em se tratando, no caso do TCU, de operações de crédito que envolvam ali recursos públicos ou para o Ministério Público quando envolver entidades públicas. Ok aqui? Resumir então, fico por aqui nesse bloco, mas na sequência ainda vou falar um pouquinho mais a respeito dos demais dados. Te espero lá.